Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Poderia começar esse vídeo de diversas formas diferentes. Inclusive, começar do jeito que eu, Lucas, gosto de começar, que é introduzindo o que eu irei falar durante esse Fala Gigante. Entretanto, meu amigo, eu não posso, pois não consigo. Eu faço questão de começar este Fala Gigante já com uma informação e falando também sobre ela. Pois acabamos de ter a informação que o Vasco da Gama não vendeu apenas um, como dois mandos de campo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O que significa vender um mando de campo? Para você que não sabe, vender um mando de campo é o Vasco da Gama tirar a partida de São Januário, que é a sua casa, é o local onde está a torcida que acompanha o Vasco em todos os jogos em casa, no Rio de Janeiro. É tirar o elenco, é tirar o grupo de jogadores do estádio onde os atletas estão acostumados a atuar, que no caso é São Januário. É tirar todo um organograma, todo um planejamento de ida até o hotel onde se concentra, ida até o estádio, no caso São Januário, onde o jogo irá acontecer, onde já está tudo mapeado, detalhado, onde já se tem a certeza de como vai ser a chegada ao estádio, de como será a recepção dos torcedores, de como vai ser o clima nas arquibancadas, de como vai ser a posição do gramado onde se vai atuar pelo conhecimento, pela experiência e pelo tempo que esse elenco já tem jogado em São Januário, que é a casa do Vasco da Gama, e automaticamente isso tudo acaba acontecendo. A venda de mando de campo é você tirar tudo isso dos jogadores, do torcedor vascaíno que reside no Rio de Janeiro. Tudo isso você tira e vende. O Vasco opta por vender um mando em São Januário para outro lugar. E esse outro lugar é exatamente Brasília, para o estádio Mané Garrincha. Eu não tenho absolutamente nada contra Brasília e muito menos contra o Mané Garrincha. Nada. Até porque em Brasília residem muitos torcedores vascaínos. Talvez depois ali do Espírito Santo, né, do povo capixaba, e de Manaus, do povo manauara, Brasília deve ser o local onde se mais residem torcedores vascaínos. É um polo muito forte, de fato, de torcedores cruzmaltinos. Não à toa há um grande interesse, né, dos administradores da Arena BRB Brasília, Mané Garrincha, não sei como se diz hoje, de comprar os mandos de campo do Vasco, por saber que lá há muitos vascaínos. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, ao meu ver, é completamente revoltante você tirar uma partida da sua casa, uma partida de São Januário, uma partida onde o Vasco é o favorito, e levar esse jogo para outro lugar por conta de dinheiro. Essa postura faz com que o Vasco da Gama, de fato, desça degraus de grandeza. O Vasco que é um gigante. O Vasco que normalmente é o clube em que os seus adversários vendem o mando para conseguir arrecadar dinheiro por conta do tamanho da torcida cruzmaltina, hoje está se tornando o clube que vende o seu mando para arrecadar dinheiro por conta da disparidade técnica. Porque é isso. Por exemplo, tivemos agora no Campeonato Carioca várias partidas contra o Madureira em Manaus. Por que o jogo aconteceu em Manaus? Porque o Madureira entende que é um jogo difícil contra o Vasco, uma partida que o Madureira era o mandante, a partida iria acontecer no estádio Conselheiro Galvão em Madureira. Entretanto, o Madureira, por entender que tecnicamente iria ser um jogo difícil de ganhar, para não sair no prejuízo, Madureira opta por vender o mando, leva o jogo para Manaus e, já que a possibilidade de uma derrota seria grande aqui no Rio de Janeiro, perder aqui ou perder lá, é melhor perder em Manaus porque a grana continua. Porque pelo menos a grana forte vai pingar. E essa está sendo a postura do Vasco. Pois o Vasco talvez vendeu o que, na opinião da diretoria, são os dois jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. Contra o Palmeiras e contra o Botafogo, o atual campeão da Libertadores do Brasileiro, e uma grande equipe que é o Palmeiras. Jogo válido pela 7ª e pela 15ª rodada do Brasileirão. O Vasco vendeu esses dois jogos para
Brasília. Ah, Lucas, a negociação foi feita pela gestão da 777 Partners. Nananina não, meu amigo vascaíno. Nananina não. A venda foi feita pela atual diretoria do Pedrinho. A atual gestão do Pedrinho vendeu os mandos de campo nas partidas que estarão acontecendo pela 7ª e pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Informações é que meu amigo vascaíno, o clube, o Vasco da Gama, ficou satisfeitos com os valores que foram oferecidos. O Vasco vai receber 4 milhões de reais no total, sendo 2 milhões por cada partida. Além disso, no duelo contra a equipe do Palmeiras, o Vasco da Gama poderá receber até uma bonificação extra de 500 mil reais caso o público contra a equipe do Palmeiras na 7ª rodada seja superior a 50 mil reais. Essa é a ideia do Vasco da Gama. A informação é que o Vasco vendeu esse mando pela questão financeira, mas de acordo com o GE, por um objetivo também de se aproximar do sócio de fora do Rio de Janeiro e explorar o alcance nacional do Vasco da Gama. Entretanto, com todo o respeito do mundo, tá? Ao sócio vascaíno, principalmente que hoje reside em Brasília. O Vasco perde e muito levando esses 2 jogos para lá. Se o Vasco tinha alguma possibilidade de vitória contra Palmeiras e Botafogo jogando dentro da sua casa, o Vasco praticamente retira toda essa possibilidade de vitória levando esse jogo para Brasília. Retira. E se a questão da venda, como se diz na matéria do GE, foi para se aproximar do sócio, por que não levou um jogo contra o Sport para Brasília? Por que não levou um jogo contra o Mirassol para Brasília? Porque o objetivo não é apenas a aproximação. Infelizmente, a diretoria do Vasco da Gama, por entender que Palmeiras e Botafogo são 2 jogos difíceis de se conquistar uma vitória, vende pensando exatamente na questão que a gente trouxe e abordou aqui a vocês do Madureira. Já que é um jogo difícil, já que é uma partida em que há uma possibilidade grande de derrota para o Vasco da Gama, vamos vender essa partida porque pelo menos a gente ganha dinheiro. Parabéns. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Felipe. Parabéns a todos vocês que hoje fazem parte da gestão do Vasco da Gama. Infelizmente, a postura de vocês está sendo uma postura lastimável. Uma postura que vai completamente em desencontro com o tamanho do clube de regatas Vasco da Gama. Até porque no ano passado, quando se houve a mesma venda de jogos de mando durante a gestão da 777 Partners, a atual diretoria do Pedrinho foi a primeira a reclamar, a criticar. E agora que elas fazem, o que será falado? Será que o Pedrinho vai vir na entrevista coletiva e vai reclamar dele mesmo? É claro que não. Então, meu amigo, tem um ditado que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E o Pedrinho e toda a sua diretoria fizeram exatamente a mesma coisa. Criticaram o que a 777 fez lá no ano passado e repetiram o mesmo feito durante a sua gestão. É duro, vascaíno. É complexo, vascaíno. É complicado de se aturar. Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários sobre tudo que você acha sobre essa situação envolvendo a venda de mandos do Vasco da Gama. Meu amigo vascaíno, vambora, né? Começar este Fala Gigante, agora sim trazendo as informações. Entretanto, rapidamente, né? Como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Isso daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com esse vídeo aqui que você está assistindo agora, que é o Fala Gigante, o segundo vídeo. Temos também sempre pela parte da manhã, às 7 horas, o Acorda Vascão. E sempre também pela parte da noite, por volta de 8, 7 e meia, o Boa Noite Gigante. Então, eu conto muito com você, eu conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois tudo isso é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Eu conto muito mesmo com você. Rapidamente, só para fechar aqui essa parte de introdução, né? A gente está passando por um probleminha nesse momento dentro do YouTube. O YouTube está retendo um pouco o nosso conteúdo, ou seja, o YouTube não está divulgando. Muito provavelmente você aí está percebendo que o YouTube não está notificando os nossos vídeos para você. Então o que eu venho te pedir é, larga o dedo aqui embaixo no like e dá uma conferida para ver se o sininho de notificação está ativado aí no seu celular.
Caso não, ative o sininho de notificação, seja um inscrito e deixe o like para que o YouTube possa notificar os nossos vídeos para outros vascaínos. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno. Vambora fazer com que cada vez mais vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso canal. Então, vamos lá. Vamos trazer as informações do Vasco. Começando aqui primeiramente com a programação semanal do nosso Cruz Maltino. O Vasco da Gama que teve folga, tá? Na tarde de ontem, no domingo, né? No dia de ontem, dia 23, após o amistoso contra a equipe do Boa Vista, e se reapresentou hoje no CT Moacir Barbosa. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, dependendo da hora, o treino ou está acontecendo ou já aconteceu. O treino do Vasco tem horário marcado normalmente quando acontece à tarde por volta das 4 horas. Então, meu amigo vascaíno, o Vasco treina nessa tarde de segunda-feira. Amanhã, terça-feira, o treino será pela parte da manhã, assim como quarta também, quinta e sexta-feira. E fecha a preparação para enfrentar o Santos no sábado, também com treino pela parte da manhã. Com relação a hoje, né, uma semana muito importante, a expectativa é que tenhamos no treino desta segunda-feira a presença de Felipe Coutinho, do Adson e também do goleiro Léo Jardim, 3 atletas que vinham reclamando de algumas dores. O Adson até chegou a entrar em campo contra a equipe do Boa Vista nesse último final de semana, diferente do Coutinho e do Léo Jardim, né? Ambos não conseguiram entrar em campo. Léo Jardim com uma lesão detectada, já está cuidando, e o Coutinho com aquele edema, né? Acabou sofrendo uma lesão na partida contra o Flamengo naquele clássico dos milhões, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Entretanto, há uma grande expectativa para que ambos, né? Léo Jardim e Coutinho, que não estiveram à disposição no sábado do Fábio Carille, possam estar hoje reintegrados ao grupo para que possam participar dessa semana de preparação do Vasco da Gama para enfrentar o Santos. Uma semana decisiva que já começou, tá, vascaíno? O Vasco domingo tem esse grande desafio, agora de fato acabou. O Vasco teve um período longo, muito cheio, exatamente 3 semanas de preparação, semanas essas que, no caso, será concluída apenas após o fechamento desta semana. Um período importantíssimo, um período chave para o Vasco da Gama, e a gente espera que definitivamente no próximo domingo contra o Santos aqui em São Januário a gente veja um outro Vasco da Gama, um Vasco com uma outra postura, um Vasco da Gama de uma outra forma que possa de fato dar alegria ao seu torcedor. O Vasco hoje precisa exatamente disso, dar alegria ao seu torcedor, que está infelizmente completamente insatisfeito com o atual momento do nosso Cruz Maltino dentro das 4 linhas. Você confia aí no Vasco da Gama? Confia no técnico Fábio Carille? Confia no meio-campo Felipe Coutinho para se preparar durante essa semana? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui, né, com esse Fala Gigante, pela parte da manhã, a gente até trouxe essa informação a vocês, bem importante, né, sobre a procura do Vasco da Gama por pontas no mercado. O Vasco que segue ainda bem ativo no mercado da bola, procura de contratações, buscando de fato reforços, principalmente olhando para o seu setor ofensivo. A questão das extremidades ainda é vista como um problema dentro do CT Moacir Barbosa. O Vasco ainda busca nessa janela de transferências a contratação de alguns atletas para a composição de elenco, visando aí o setor defensivo nas laterais, principalmente a lateral esquerda e na posição de zagueiro, e olhando também para o ataque, para a ponta e para um atacante ali, sendo a sombra de Pablo Verrete. Um desses nomes da ponta que foi até muito comentado nesses últimos dias dentro do CT Moacir Barbosa foi o nome do Bryan Palácio. Não à toa a gente pela parte da manhã trouxe essa informação aqui a vocês. Entretanto, o que a gente tem a trazer é que internamente, mesmo diante do Bryan Palácio não ter sido utilizado no Atlético Mineiro, a diretoria do clube de Minas Gerais vê o jogador já como não mais um nome negociável, tá? O Atlético Mineiro vem travando muito as negociações pelo atleta e visa utilizá-lo durante essa temporada de 2025. Então, automaticamente, diante disso, mesmo o Vasco da Gama tendo até um pré-acordo com o Atlético Mineiro pela contratação do colombiano Bryan Palácio, hoje a expectativa é que realmente a negociação não aconteça. O Atlético Mineiro, neste momento, não quer liberar o jogador. Lembrando, a janela vai até o dia 11 de abril, teremos quase mais pela frente 20 dias de janela e tudo pode acontecer, tudo pode ser mudado e a gente vai ficar de olho para, é claro, tendo qualquer novidade sobre o caso Bryan Palácios, informar a vocês. Certo é, o Vasco procura nomes, o Vasco está no mercado da bola
e a gente espera que procure e ache um jogador para reforçar esse nosso setor ofensivo. Bryan Palácio seria um bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente, nesse Fala Gigante, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso, Fala Gigante, de fato, o segundo vídeo desta segunda-feira, dia 24 de março. Já já, eu, Lucas, estarei de volta aqui também com Boa Noite Gigante, para deixar você, meu amigo vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Curtiu o vídeo? Deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva e, como a gente sempre fala aqui no nosso canal, saudações vascaínas.